pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, vice-presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, e nessa ocasião representando o pastor-presidente da IADSE, pastor José Pimentel de Carvalho. É sempre uma alegria poder representar o nosso querido pastor José Pimentel de Carvalho, o que pese a responsabilidade que sentimos, mas nós louvamos a Deus pela sua confiança. Abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Esse texto chamou muita atenção, e por essa razão eu me dispus a transcrever literalmente as palavras nas diversas versões que achei mais importante. Na Almeida, Revista e Corrigida, diga-se de passagem, é a versão oficial da Assembleia de Deus no Brasil, diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Na Almeida, Revista e Atualizada, a Bíblia Vida Nova, e também na anotada por Scofield, diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Também fui ver como estava escrito na Bíblia de Jerusalém, e ela diz o seguinte: não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Na linguagem de hoje está escrito assim: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Na Bíblia Pastoral Catequética das edições Ave Maria da Igreja Católica está escrito assim: não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E na Bíblia Viva, é uma paráfrase, está escrito: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Claro que já deu para notar uma palavra que merece destaque nesse texto bíblico. Inicialmente, a palavra insensato. E a curiosidade me fez buscar o significado desta palavra insensato. Me surpreendi pelo leque de sinônimos que essa palavra nos oferece. Insensato é uma pessoa sem mente, destituído de capacidade mental, que não tem senso, que se opõe à razão, contrário ao bom senso. Insensato ainda significa demente, imprudente, desequilibrado, sem juízo, tolo, imbecil, pessoa de mente entorpecida.
E isso me preocupou desde a primeira vez que eu me debrucei sobre este versículo, e já de imediato comecei a fazer um exame de consciência para ver se eu não estava agindo dessa maneira. Porém, em contraste com a atitude de insensatez, o crente deve caracterizar-se por intermédio de um pleno conhecimento espiritual, com entendimento e sabedoria, de modo a saber definitivamente qual é a vontade de Deus na sua vida em particular. Eu sempre me lembro de uma expressão das pessoas que, depois de terem uma experiência com Cristo, às vezes ficam se perguntando: por que Deus enviou Jesus para me salvar? Esta pergunta já foi respondida no texto áureo da Bíblia, ou no Evangelho de São João em miniatura, capítulo 3, versículo 16. Então penso que seja dispensável perguntarmos por quê. A Bíblia diz que o grande amor de Deus foi responsável por isso. Porém, julgo mais prático, mais sensato, perguntarmos para que o Senhor nos salvou. E nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os formandos e com os demais alunos da EBO que aqui estão, e muitos deles devem perseverar, porque no ano que vem, se Deus permitir, vocês estarão aqui, portanto não devem desanimar. E fiquei imaginando qual o local mais adequado para ter o conhecimento de Deus na minha vida individualmente. Ou seja, qual seria o melhor endereço para me dirigir e buscar a presença de Deus de maneira que eu pudesse ouvi-lo claramente, nitidamente? E me veio à mente a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo 16, que diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Me convenci de que o lugar mais adequado para eu saber, em caráter definitivo, o que Deus deseja revelar a mim, Wagner, pessoa individual, o trono da graça. E para chegarmos a esse trono da graça, nós temos que fazê-lo com confiança, sem titubear, sem medo, sem receio, com muita determinação. E pensava também, qual o segredo que fazia com que Jesus fosse tão bem sucedido no seu ministério terreno tão puro?
e imaginei, à luz da palavra de Deus, que ele possuía 3 chaves para adentrar no local chamado trono da graça. E todos nós sabemos que o local onde ficam guardadas as chaves de uma entidade, de uma repartição, de um prédio, chama-se claviculário. O lugar onde você guarda as chaves devidamente identificadas. Para uma questão de emergência, você se dirigir a ele e saber qual chave que abre qual porta. E o Espírito Santo me mostrou que esse claviculário, para o que nos dá acesso ao trono da graça, e penso que não podia estar em outro lugar, está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, e são 3 versículos, mas eu vou ler o primeiro, que é o versículo 19. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Eu confesso que eu levei um susto na primeira vez que me deparei com esse versículo, porque na minha mente já está muito claro o discurso do Senhor Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora eu vejo Jesus dizendo que ele não pode fazer absolutamente nada se não for determinado e autorizado pelo seu Pai. Aí encontrei, eu sempre digo assim: uma chave que se preza tem um nome, ou uma marca. Regra geral, as chaves têm uma marca, um nome. E qual seria a marca, o nome desta primeira chave que vai nos introduzir ao trono da graça? Eu entendi que ela diz respeito à dependência do Senhor. Se alguém quiser tomar conhecimento da revelação clara, individual de Deus, deve depender em tudo de Deus, o Pai, da mesma forma como Jesus, o Filho, o fez. E a união entre Cristo e seu Pai não permitia que ele agisse independentemente. Porém, nós sabemos e até convivemos com pessoas que se julgam superiores às outras. Alguns se julgam até autossuficientes, não precisam da ajuda de ninguém. Ainda aqueles que dependem exclusivamente de si mesmos. Muitos desses dependem de suas próprias capacidades. Temos visto na prática que o resultado, na maioria das vezes, não é outro senão a frustração e o fracasso. Rapidamente, puxando pela memória dos mais velhos um pouco, mas nem tanto, Tancredo Neves disse numa entrevista coletiva à imprensa nacional e internacional:
da seguinte forma: se eu tiver 70% dos votos do Congresso Nacional, não preciso nem que Deus me ajude, porque eu serei o presidente da República. E algumas pessoas aqui se lembram de uma notícia inesperada, que este candidato não logrou êxito em subir a rampa do Palácio da Alvorada, porque de repente se descobriu uma enfermidade chamada diverticulite que o levou a óbito. Vou precisar da ajuda dos professores de inglês aqui, viu, pastor? Popularmente a gente ouviu falar, isso se transformou em livro e filme, Titanic ou Titanic, é isso? O seu engenheiro responsável, Thomas Andrews, responsável pelo projeto de construção daquele navio, na sua primeira viagem, e regra geral, o pastor Antônio Gilberto conhece muito bem, e até melhor do que qualquer um de nós, na Marinha, quando se inaugura um avião, no ritual eles quebram o casco ali do navio, uma garrafa de champanhe, e alguém faz uma declaração. E ele disse o seguinte: este navio que vocês estão vendo, que vai zarpar daqui a pouco, que eu é quem fiz, idealizei, nem Deus afunda. 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, um iceberg foi o suficiente para furar o casco de para a morte 1.523 passageiros. Só aproximadamente 700 pessoas sobreviveram daquele naufrágio. Eu podia citar tantos outros, mas vou citar mais um. Os Beatles, quem era do mundo aqui, né? Se lembra bem disso? É bem capaz de ter um disco lá de 78 rotações, ou um long play, guardadinho, já até amareladinho. Quando estavam no auge de sua carreira, em Londres, na Inglaterra, numa entrevista, John Lennon, que era o líder do conjunto, disse assim: o nosso conjunto é mais popular do que Jesus Cristo, portanto não precisamos dele. Se envolveu com a seita hinduísta Hare Krishna, o satanismo e outras consequências funestas que envolveram a vida desse artista. Nós estamos falando em dependência de Deus, e nós poderíamos resumir, e ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus, que viveu isso intensamente, diuturnamente, aproveitar o conselho que ele mesmo deu em São João 15:5. Sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Que Deus se digne nos ajudar a, nesta noite, se alguém ainda não atentou para isso, assumir um propósito
de humildade diante do Senhor e viver a partir de hoje em plena dependência de Deus. Mas aqueles que já experimentaram isso, que renovem nesta oportunidade esse seu propósito. Querem ser vencedores, querem ser bem-sucedidos na sua vida espiritual, ministerial, profissional, familiar, cultural, etc. Dependem totalmente de Deus. A segunda chave, ainda bem que eu não vou fazer 30 chaves, só faltam mais 2. A segunda chave no nosso claviculário aqui está no capítulo 5, verso 30, do mesmo evangelho escrito por João. Notem a expressão de Jesus. Aquele que disse, me dá todo o poder no céu e na terra. Eu não posso, mas Jesus dizer isso, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E com alegria dizemos amém. Quem disse amém? Aperte a mão de alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.